O Brasil é nosso maior filho, Pedro. O mais rebelde. O mais difícil de educar. Nós demos o primeiro passo, meu amor. Mas como um bom pai, como uma boa mãe, temos que deixá-lo seguir a sua vida e confiar. Hoje vamos falar sobre Maria Leopoldina da Áustria, a matriarca libertadora do Brasil. Maria Leopoldina foi uma arquiduquesa austríaca conhecida por ter sido a primeira imperatriz do Brasil. Criada em uma das mais tradicionais monarquias da Europa, Leopoldina se casou com Dom Pedro e ficou marcada por ser uma das grandes influências para que ele declarasse a independência do Brasil. Leopoldina nasceu em Viena em uma época tensa para o Sacro Império Romano-Germânico, que futuramente viria a se tornar o Império Austríaco. Seu país estava em guerra contra a França e as monarquias absolutistas na Europa estavam em risco por conta dos ideais da Revolução Francesa. Algo que marcou a infância de Maria Leopoldina foi o fato de que sua tia-avó, Maria Antonieta, havia sido guilhotinada anos antes de seu nascimento em consequência da queda da monarquia francesa. A educação de Leopoldina foi completa e de ótima qualidade, já que ela era membro da aristocracia. Aprendeu a ler e a escrever, estudou literatura, história, música, dança e falava 4 idiomas: francês, alemão, italiano e inglês. Um ponto importante da sua educação foi ser ensinada a respeitar cegamente as decisões da família e a colocar os interesses do Estado e da monarquia sempre à frente, mas isso não impediu que Maria Leopoldina se tornasse a libertadora do Brasil. O casamento entre Leopoldina e Dom Pedro aconteceu em 13 de maio de 1817, em uma igreja localizada em Viena. Dom Pedro não compareceu à cerimônia pela distância entre Brasil e Áustria, e por isso ela foi realizada por procuração. Quem representou Dom Pedro foi o tio de Leopoldina, Carlos, o Duque de Tuchén. Só depois do casamento que Leopoldina mudou-se para o Brasil. Sua viagem teve duração de 85 dias e ela chegou à colônia em 5 de novembro de 1817. Além disso, Leopoldina aprendeu a falar português e se preparou para a nova vida. Segundo o historiador Clovis Bulcão, seu pai a aconselhou a não se contaminar pelos ideais republicanos que pipocavam na América. Junto de Leopoldina vieram um diplomata austríaco e um grupo de cientistas que estudaria botânica no Rio de Janeiro. As primeiras impressões sobre o Brasil e o seu marido foram registradas por elas em cartas enviadas ao seu pai e à sua irmã. Nelas, a austríaca expressou seu encantamento pela beleza do Rio de Janeiro e destacou alguns pontos da personalidade de Dom Pedro. Leopoldina cumpriu um papel importante na independência do Brasil, pois ela agiu diretamente para convencer Dom Pedro a seguir o caminho da ruptura com Portugal. Os historiadores destacam que Leopoldina teve uma ótima leitura política ao perceber que o clima político poderia conduzir o país a transformar-se em uma república. Ela entendeu que a única forma de manter o Brasil monárquico era fazer com que Dom Pedro permanecesse no país para liderar uma instalação de uma monarquia dos Bragança. Como definiu a historiadora Johanna Prantner, Leopoldina estava certa de que podia negociar a libertação do Brasil da tutela portuguesa em troca de uma monarquia constitucional apoiada pelos patriotas brasileiros. Na época, ela ainda tinha grande influência sobre o imperador e usou-a para conseguir firmeza em suas decisões. Dom Pedro era indeciso e tomava atitudes com muita hesitação, e nesse sentido, Leopoldina atuou para convencê-lo de que ele deveria voltar-se contra Portugal. Por fim, vale mencionar que foi Maria Leopoldina quem presidiu uma reunião emergencial que definiu a nossa independência. A carta enviada após essa reunião fez com que Dom Pedro declarasse a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A nossa matriarca, infelizmente, teve um aborto espontâneo e enfraquecida faleceu aos 29 anos em 11 de dezembro de 1826. Esse foi um resumo rápido sobre a matriarca do Brasil. Espero que tenham gostado e até a próxima!